Você acha que precisa de mais dinheiro, né? Talvez um aumento, uma renda extra, cortar uns gastos, tentar um 7 em 7. Mas a real é outra. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de uma nova mente. Porque se a sua cabeça estiver rodando no modo escassez, qualquer grana vira areia nas mãos. Sabe por que muita gente vive no vermelho mesmo ganhando bem? Porque não é o bolso que está furado, é a mentalidade. A pessoa ganha, gasta, se arrepende, corta um pouco, depois gasta de novo e entra nesse ciclo vicioso achando que o problema é o salário. Mas o problema não é o salário. É a forma como você pensa sobre dinheiro. É o que você acredita que merece, que pode, que deve. E enquanto essa programação rodar no fundo da sua mente, não importa quanto entre, vai continuar faltando. Você se esforça, corre atrás, vive na planilha, no Pix, no parcelado, no dá para segurar mais um mês. E mesmo assim, parece que a grana escorre pelos dedos. A verdade é que esforço sem consciência vira desgaste. É como pedalar numa bicicleta ergométrica achando que vai sair do lugar. Você sua, cansa, sente que está fazendo alguma coisa, mas continua parado no mesmo ponto emocional e financeiro. Tem gente que acha que dinheiro resolve tudo, mas dinheiro só expande o que você já é. Se sua mente é bagunçada, ele só aumenta a bagunça. Se você vive no automático, ele só acelera a direção errada. Dinheiro na mão de quem tem mentalidade limitada vira problema com dígitos maiores. A pessoa que gasta tudo com besteira continua gastando, só que agora em proporção maior. A pessoa que se sabota continua se sabotando, só que agora com mais recursos. E aí fica fácil culpar o mundo, o sistema, os boletos, menos o próprio padrão mental. Tem gente que incorporou a escassez como parte da personalidade. Fala que não é bom com dinheiro, que isso não é pra mim, que nunca sobra. Repete essas frases como se fossem fatos, quando na verdade são decretos inconscientes. E quanto mais repete, mais vira verdade. Não porque é, mas porque você decidiu acreditar. A mentalidade de escassez não grita, ela sussurra: cuidado, vai faltar, melhor não arriscar. Ela se disfarça de prudência, de humildade, de responsabilidade. Mas no fundo, é só medo decorado com frases bonitas. Você já viu gente que ganha muito e vive endividada? E já viu gente que ganha pouco e consegue investir, crescer, prosperar? A diferença não está na renda, está na mente. Porque a mente rica constrói, a mente pobre consome. A mentalidade rica enxerga o dinheiro como ferramenta, não como muleta. Emocional. Ela pensa no longo prazo, age com estratégia e sabe exatamente por que está fazendo cada escolha. Enquanto isso, a mente de escassez vive apagando incêndio, gastando para se sentir melhor, comprando para aliviar frustração, investindo no que dá prazer imediato. Sabe aquele impulso de fazer diferente no mês que vem? De organizar as finanças, estudar sobre investimentos, mudar os hábitos? Pois é, se sua mente estiver rodando o script antigo, ela vai puxar você de volta para o mesmo lugar. Ela vai dizer que não dá tempo, vai te lembrar dos fracassos anteriores. Vai te convencer de que não é para você e você vai cair, de novo, na armadilha da autoproteção que sabota sua evolução. Você não está quebrado por ignorância, está quebrado por repetição de crença ruim, porque você até sabe o que fazer, só não faz, ou faz pela metade. Você já ouviu falar de reserva de emergência, de cortar supérfluos, de investir no que importa, mas no fundo, acredita que isso é para os outros, que você é o caso atípico, que a sua vida é mais difícil e, por acreditar nisso, acaba se comportando como se fosse verdade. Tem gente que dobra o salário e continua endividada, porque não é sobre quanto entra, é sobre o que você faz com o que entra. E isso é 100% mentalidade. É mental, antes de ser financeiro. Trocar crença limitante por clareza estratégica. Trocar vergonha por responsabilidade. Trocar a pressa pelo propósito. Essa é a verdadeira virada de chave. Os 5 sinais de que sua mente está no modo escassez. Você sente culpa ao gastar com você mesmo, mesmo quando pode. Você evita olhar o extrato bancário porque tem medo do que vai ver. 3. Você acredita que ganhar dinheiro é mais sorte do que estrutura. Você se sente desconfortável ao falar de dinheiro, como se fosse feio. Você tem medo de ganhar mais e virar outra pessoa. Esses sintomas não vêm do mundo. Eles vêm da sua mente. E enquanto você não tratar o vírus, não adianta trocar o navegador. Você precisa entender isso. Não é sobre ter mais.
É sobre ser mais consciente. A nova mente não reage, ela escolhe, ela não se sabota, ela se observa. Ela percebe os padrões, enfrenta os traumas, assume a responsabilidade por cada centavo e não vive mais se escondendo atrás da desculpa do "eu não tive oportunidade". A mudança real acontece quando você para de correr atrás de dinheiro e começa a correr atrás de clareza, foco e ação inteligente. O dinheiro não é o objetivo. É o efeito colateral de uma mente bem alinhada. É consequência da nova forma de pensar. Você começa a ganhar mais porque aprende a entregar valor. Você começa a guardar mais porque entende o propósito do que quer construir. Você começa a gastar melhor porque para de buscar alívio emocional no consumo. Você começa a prosperar porque a mente finalmente saiu do modo sobrevivência. Você não precisa de um milagre financeiro. Você precisa de uma reconfiguração mental. Precisa desligar o modo automático, parar de agir como vítima e começar a pensar como autor da própria história. Precisa romper com as narrativas que te mantêm pequeno, cansado e sem saída. A partir de agora, a pergunta não é como ganhar mais, é como eu preciso pensar para manter o que conquisto. Porque sem uma mente preparada, todo dinheiro vira pó, mas com uma mente fortalecida, até pouco se transforma em alicerce. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de uma nova mente. E a boa notícia é, ela já está em construção. A partir do momento em que você escolheu ouvir essa verdade até o fim,